Existe uma frase que diz que nós sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. E quando eu comecei a refletir sobre isso, eu percebi que talvez um dos maiores responsáveis pelo nosso sofrimento seja justamente a forma como interpretamos aquilo que acontece conosco. Eu sou Jaqueline Fan, eu falo aqui sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal e transformação de vida. E esse vídeo é um novo formato aqui do canal. E hoje eu quero conversar com você sobre o medo. Porque muitas pessoas dizem que têm medo de mudar de cidade, têm medo de trocar de emprego, têm medo de empreender, têm medo de terminar um relacionamento, têm medo de começar outro, têm medo de envelhecer, têm medo de fracassar. Mas será que é realmente a situação que causa esse medo? Ou será que são os pensamentos que construímos sobre ela? Então vamos pensar junto comigo. Imagine que duas pessoas receberam exatamente a mesma notícia, uma proposta para morar em uma outra cidade. A situação é exatamente a mesma, mas uma delas fica extremamente feliz e pensa: que oportunidade maravilhosa! Vou conhecer pessoas novas, vou crescer, vai ser uma fase incrível. Enquanto a outra sente um aperto no peito e pensa: e se eu não me adaptar? E se eu fracassar? E se eu me arrepender? E se tudo der errado? Percebe a diferença? O fato é exatamente igual. O que mudou foi a interpretação, foi o significado, foi a conversa interna. E é por isso que muitas vezes não é o acontecimento que determina a emoção, é o pensamento que temos sobre ele. A nossa mente funciona como uma intérprete da realidade. Ela pega um fato e imediatamente cria uma história. E é essa história que produz emoções. E depois dessas emoções, vêm os nossos comportamentos. E se eu acredito que vou fracassar, meu corpo reage como se o fracasso já estivesse acontecendo. Meu coração acelera, minha respiração muda, os músculos ficam tensos e eu começo a evitar aquela situação. E aí acabo dizendo: estou com medo. Mas talvez o medo não tenha sido criado pela situação. Talvez ele tenha sido criado pela narrativa que você construiu sobre ela. É como assistir a um trailer de um filme de terror. Nada aconteceu ainda, mas o seu coração já está acelerado, o seu corpo já está reagindo, a sua mente acredita naquela possibilidade. Já aconteceu isso com você? E nós fazemos isso o tempo todo com o nosso futuro. Nós criamos filmes, filmes que ainda nem existem e sofremos por eles. Existe uma frase muito bonita que diz: "A mente é uma excelente serva, mas uma péssima senhora". E quando ela assume o comando da nossa vida, nós começamos a produzir cenários. Infelizmente, ela possui um mecanismo de proteção. Infelizmente ou felizmente, algumas vezes esse mecanismo ele é maravilhoso, mas ele também pode ser muito sabotador. Quando ela prefere imaginar perigos do que oportunidades. Porque durante milhares de anos isso garantiu a nossa sobrevivência. E eu falei até sobre isso no vídeo anterior, que eu falei sobre o mito da caverna. Se você não assistiu, assista lá. Eu vou deixar o link aqui no final. Se os nossos ancestrais ignorassem um possível perigo, talvez não sobrevivessem. E por isso o nosso cérebro é especialista em encontrar riscos. O problema é que hoje, ele faz isso até quando não existe uma ameaça real. Ele cria ameaças emocionais. Ele transforma possibilidades em certezas, transforma dúvidas em tragédias. A mente adora pensar em tragédia. A mente busca primeiro o negativo. É impressionante como nós fomos condicionados a isso. E passamos a viver dentro dessas histórias. Agora eu quero te fazer uma pergunta.
Quantas coisas você deixou de viver por causa de um medo que nunca aconteceu? Quantos sonhos ficaram apenas no papel? Quantas oportunidades passaram? Quantas pessoas você deixou de conhecer? Quantas viagens deixou de fazer? Quantos projetos você abandonou? Talvez porque sua mente dizia: "Não vai dar certo". Mas quem garantiu isso? Quem escreveu essa verdade? Foi a realidade que você está vivendo? Ou foi apenas um pensamento? Nós acreditamos muito facilmente naquilo que pensamos, mas pensamento não é fato. Pensamento é apenas um pensamento. É algo que nós atraímos por ressonância, por vibração, por aquilo que nós estamos vibrando, nós estamos sentindo, ou normalmente que fomos acostumados a sentir a partir de coisas que falaram para nós. E isso muda tudo. Imagine que você esteja olhando uma montanha através de uma janela azul. Você diria que a montanha é azul. O vidro é azul e você vai falar: "Aquela montanha é azul". Mas na verdade, quem está colorindo tudo é a janela. Os nossos pensamentos, eles funcionam exatamente assim, são lentes. E muitas vezes nós passamos anos acreditando que enxergamos a realidade, quando na verdade enxergamos apenas as nossas interpretações. Eu fiz um devocional no meu canal de devocional falando sobre uma janela, né, que todo dia a mulher uma história da mulher que olhava pela janela e via que a vizinha pendurava as roupas sujas. E aí todo dia ela falava com o marido: "Nossa, ela não lava a roupa direito, ela pendura a roupa suja". Até que ela percebeu que o que estava sujo era o vidro da janela dela. Então era o filtro por onde ela estava olhando. E assim também é com a gente. As nossas crenças, as nossas experiências, os nossos medos, as histórias que ouvimos desde criança, tudo isso colore a maneira como vemos o mundo. Por isso, 2 pessoas vivem uma mesma situação de formas completamente diferentes. E não porque o mundo seja diferente, mas porque a lente é diferente. A percepção dela é diferente. E aqui está uma das notícias mais libertadoras que alguém pode receber. Se a lente pode ser construída, ela também pode ser trocada. Você pode aprender a questionar seus pensamentos. Você pode perguntar: isso é um fato ou uma interpretação? Existe uma outra forma de olhar para essa situação? O que mais poderia ser verdade? Será que eu estou prevendo um futuro que ainda nem existe? Quem me disse isso? Quem disse que isso é verdade? Essas perguntas começam a desmontar essas histórias antigas. E quando nós mudamos a interpretação, nós mudamos também a emoção. E mudando a emoção, nós mudamos as nossas ações. E mudando as nossas ações, nós mudamos os nossos resultados. Isto é um exercício constante. Você não vai mudar seu pensamento de uma hora para outra. É a partir de questionamentos, de pequenas mudanças que você vai construindo uma transformação. E é exatamente por isso que o desenvolvimento pessoal não significa apenas pensar positivo. E a palavra mesmo diz desenvolvimento. Você vai se desenvolvendo, vai construindo novas crenças. Significa aprender a pensar de forma consciente. Não é fingir que não existem dificuldades, não é isso. É escolher não alimentar histórias que nos paralisam antes mesmo da vida acontecer. Existe uma diferença enorme entre prudência e medo. A prudência, ela nos prepara, o medo nos paralisa. Você pode até pensar na possibilidade de existir algo que de existir um perigo,
mas aquilo não pode te paralisar. A prudência, ela diz para você: planeje. O medo diz: nem tente. Percebe a diferença? A prudência faz você crescer. O medo faz você permanecer exatamente onde você está. E talvez seja por isso que tantas pessoas vivem uma vida muito menor do que poderiam viver. E a gente tem que aprender isso todos os dias. Não porque lhes faltam oportunidades, mas porque lhes sobra imaginação para criar tragédias. Imagine se, em vez de perguntar: "E se der errado?", você perguntasse: "E se der muito certo?". E se essa mudança abrir portas incríveis? E se eu descobrir uma versão de mim que ainda não conheço? E se Deus estiver preparando algo muito maior do que eu consigo imaginar? Percebe como apenas uma pergunta muda completamente o estado emocional? A sua vibração? E você começa, através da sua vibração, a atrair pensamentos melhores. O fato continua o mesmo, mas quem mudou foi você. Isso é que é uma mudança interna, quando a gente diz que tudo começa dentro, é exatamente isso. Sua interpretação mudou, a sua frequência mudou, a sua energia mudou. E quando mudamos o nosso estado interno, nós mudamos também a maneira como respondemos ao externo. A realidade externa, ou seja, a sua vida, tudo que acontece com você, começa a ser vivida por uma pessoa diferente. Uma pessoa mais consciente, mais confiante, mais presente. Eu gosto de pensar que a vida é como um espelho. Ela devolve muito da energia com que nos apresentamos diante dela. Se eu caminho esperando apenas problemas, meu olhar ficará treinado para encontrá-los. Você está buscando isso. Onde está o seu foco, está a sua energia. Mas se eu caminho atento às possibilidades, começo a enxergar portas que antes estavam invisíveis. E não porque elas surgiram, mas porque a minha percepção mudou. Por isso, antes de tentar mudar o mundo à sua volta, observe o mundo que existe dentro de você. Você não muda a imagem refletida no espelho através do espelho, mas é mudando você. Quando você muda, o reflexo muda. Observe o mundo que existe dentro de você. Observe seus pensamentos. Questione suas histórias. Perceba quais crenças estão conduzindo as suas emoções. Porque talvez o maior obstáculo da sua vida não esteja na estrada, no percurso. Talvez esteja na forma como você imagina essa estrada. E eu quero terminar aqui esse vídeo deixando uma reflexão. Na próxima vez que você sentir medo, não pergunte apenas do que eu tenho medo. Pergunte também que história estou contando para mim sobre essa situação. Existe uma conversa interna, existe uma história baseada no que você acredita, no que você aprendeu, no que você ouviu, no que você guardou aí na sua caixinha. Talvez você descubra que não é o futuro que está assustando você. É apenas a interpretação que a sua mente criou sobre ele. Interpretações podem ser transformadas. E quando transformamos a maneira de pensar, transformamos a maneira de sentir. Quando transformamos a maneira de sentir, transformamos a maneira de agir. E quando mudamos a maneira de agir, nós descobrimos que muitas das prisões que pareciam existir do lado de fora estavam, na verdade, dentro da nossa própria mente. Esse vídeo, gente, não é para dizer que o medo, ele sempre nos paralisa. O medo, ele é uma emoção de proteção. Ele nos mostra tanto aquilo que nós estamos impedindo de acontecer, tanto o que está nos limitando, quanto aquilo que nós precisamos trabalhar mais em nós. Por exemplo, se você vai fazer uma entrevista de emprego, né, para um novo trabalho, você pode achar
se paralisar, né, por medo de não se sair bem, e você estar bem preparado e isso ser apenas uma conversa interna, ou você realmente pode não estar preparado para aquele emprego, e esse medo está te mostrando isso, que você ainda não está preparado. É preciso analisar, existem, né, por isso a gente precisa perceber que tipo de emoção e o que essa emoção está nos mostrando. Porque nós sabemos, na verdade, o que está dentro de nós, mas às vezes nós fechamos os olhos para isso, né, de forma automática nós vamos vivendo sem questionar, tá. Então, vamos avaliar um pouco mais o nosso medo. Se você está em um processo de mudança, seja ela o que for, mudança de cidade, mudança de trabalho, mudança de relacionamento, mudança de casa, isso tudo pode te ajudar. Tá bom? Deixa aqui nos comentários se eu expliquei, né, se você conseguiu entender a mensagem desse vídeo, se despertou algo em você, se você concorda, se você discorda, vai ser muito importante para mim ouvir. E se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar com outras pessoas, porque isso ajuda que o canal, ajuda que esse vídeo chegue para mais pessoas, que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas, tá? E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Tem muito conteúdo interessante aqui já no canal e muita coisa boa por vir. Te espero no próximo vídeo, com muito amor, com muita gratidão, com muito carinho. Até lá!